Diz assim a palavra de Deus, acompanhem comigo a leitura. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura da Tua palavra, a descrição deste fato histórico tão relevante e tão inquietante. A leitura deste fato registrado nas Escrituras, já traz para nós uma percepção de como o Senhor age, de que maneiras misteriosas muitas vezes o Senhor traz as pessoas até o Senhor. Nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, humildade, clareza, entendimento, para sairmos daqui com aprendizados importantes e com esperança, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, olhando para essa história assim, a gente fica pensando, e eu faço uma pergunta para vocês aqui. Você já conheceu alguém que era conhecido por ser uma pessoa impossível de acreditar na mudança dele? Gente que você olhava assim, esse aí não tem jeito. Talvez vocês me conhecessem com 17, 18, 19 anos, seria essa a condição, né? O trabalho que eu dei para os meus pais nesta época, né? Quem conheceu sabe, esse aí, coitado, dona Sandra, seu Natalino, você não tem jeito não. Talvez você mesmo, você possa pensar assim, como é que eu cheguei aqui, né?
como é que eu estou nesse lugar, conhecendo a palavra de Deus. Eu vi um vídeo recentemente dos colegas da minha turma que formou, mostrou lá um rapaz que entrou na igreja com o carro, né, e quebrou a porta e saiu e tal. Depois um vídeo dele ameaçando o pastor e tal. E aí eu falei para os colegas assim: esse aí vai se converter. Daqui a pouco ele está dando testemunho na igreja do que ele fez. Deus gosta de pegar sujeitos assim, né? E falar: você pensa que você vai me humilhar, mas eu vou mostrar para você quem eu sou. E que coração nenhum pode resistir àquilo que eu quero fazer para transformar. Mas há muitos personagens ímpios descritos na Bíblia. Um desses foi esse rei de Judá chamado Manassés. É interessante que ele tinha na sua vida um bom exemplo. O seu pai, Ezequias, a Bíblia diz que ele foi um bom rei, ele fez segundo o que Deus queria que fizesse. Se você ler um pouquinho para trás, você vai conhecer um pouco a história de Ezequias. O texto relata a ação de Deus de tal maneira na vida de uma pessoa amplamente distante e rebelde a Deus e que foi transformado radicalmente. Isso está claro na leitura que nós fizemos. A Bíblia que os senhores e as senhoras têm nas mãos está aí testificando isso. Que transformação! Se nós tivéssemos lido apenas a primeira parte, e não queríamos dar o nome de Manassés a filho nenhum nosso, né? Por conta, como se nome fizesse diferença, não todo mundo que chamasse Jesus era uma maravilha nesse mundo. Mas a gente tem essa mania, já pensou, né? Não, Manassés não, você não sabe quem foi esse sujeito. É só na primeira parte. Gente, não há pessoas, por mais impiedosas e rebeldes para com Deus em nosso tempo, que não possam ser salvas e transformadas por Cristo ainda hoje. Como nós já vimos nas Escrituras Sagradas, transformações de pessoas distantes de Deus, completamente rebeldes. Você tem no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, que entrava nos lugares de culto como esse e arrastava as pessoas do jeito que desse e os lançava no cárcere simplesmente porque estavam adorando a Deus, servindo a Jesus Cristo. Não há pessoas, por mais ímpias, rebeldes para com Deus em nosso tempo, que não possam ser transformadas por Cristo quando Ele quiser. O segundo livro das Crônicas, obviamente a continuação do primeiro, né? Mas esse ele começa com o reinado de Salomão, descrevendo os eventos desse reinado, como por exemplo a construção do templo. Ele descreve também a divisão das tribos de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, 10 tribos no norte e 2 no sul, por conta da insensatez de Roboão, filho de Salomão, quando Jeroboão disse: seja menos agressivo do que foi o seu pai, ele foi muito pesado sobre os nossos lombos e nós vamos te servir. Ele foi aconselhar com os mais velhos disseram: faça isso, você é uma boa decisão. Mas os amiguinhos dele disseram: não, vai lá e fala para ele assim: olha, o lombo do meu pai vai ser mais leve do que o meu dedo mindinho. Meu dedo mindinho vai ser mais pesado. Não é? Se ele te feriu com açoites, eu vou te ferir com escorpiões. Conselho dos rapazes, de amigos de balada, né? Sei lá. E aí aconteceu a ruptura, e está descrito aí neste segundo livro das Crônicas, capítulo 10 em diante, você percebe isso, esse diálogo interessante que havia aí. Mas então a gente tem a divisão dos dois reinos, norte e sul, e essa revolta causou a separação de Israel, sendo que 10 tribos então seguiram a Jeroboão, que foi um rei. E que rei, viu? Depois você dá uma lida, você vê o que ele aprontou depois, né? Isso tudo por causa da insensatez de Roboão, filho de Salomão. Descreve então, o segundo livro das Crônicas, os reis de Judá, de suas atitudes em relação à obediência a Deus, e termina com a queda de Jerusalém. Então, um panorama geral do livro. Mas nós estamos aqui num dos reis de Judá, Manassés.
E o que a história de Manassés, que sucedeu Ezequias em Judá, Reino do Sul, nos revela acerca da humanidade e da graça da conversão. E nós podemos aprender muita coisa nessa noite, e eu gostaria que você fosse para casa com muita esperança, ainda que nós pensemos, né, quem sabe você esteja aí na sua mente alguém que não tem esperança para ele, que já desistiu, não tem mais jeito. Vamos pensar um pouquinho na história de Manassés e como nós podemos restaurar essa esperança. Primeiro, essa história revela que, apesar dos bons exemplos, uma pessoa pode se comportar de modo maligno. Apesar de bons exemplos, isso é bom a gente pensar sobre isso, porque nós somos pais e muitas vezes ensinamos as nossas crianças, os nossos filhos, no caminho em que eles devem andar o tempo todo. Fizemos culto doméstico, ensinamos, lemos a Bíblia, e de repente nós observamos, como meu pai e minha mãe, né, os filhos se distanciarem e começaram a fazer alguma coisa estranha. E a gente fica pensando, o que eu fiz de errado? Então, olhando para esse primeiro aspecto, apesar dos bons exemplos, uma pessoa pode se comportar de modo diferente desses bons exemplos que ele teve na vida. O versículo 1 a 10, você percebe isso. Observe o contexto. Ezequias, pai de Manassés, havia sido um rei correto com os princípios da lei de Deus, diferentemente do seu pai, Acás. Ezequias, filho de Acás. Parece que para Manassés, olhando para a descrição, o exemplo mais forte para Manassés foi de seu avô e não do seu pai. Ezequias, ele restaurou o culto a Deus, refez a aliança com Deus, purificou, santificou o templo, restabeleceu a adoração ao Deus único. Manassés fez exatamente o contrário, como vocês acabaram de ler. Assumiu com 12 anos, diz a palavra de Deus, e reinou por 55 anos em Jerusalém. E fez exatamente o contrário daquilo que o seu pai fez. Não deu continuidade do bom exemplo que Ezequias foi para ele no que diz respeito ao exemplo como governador. A Bíblia não diz como era o relacionamento dos dois, como o pastor Sérgio falou, muitas vezes do Davi, que tinha omissão para os atos estranhos dos seus filhos, acabou acontecendo o que aconteceu. Vocês podem rever isso na escola dominical, no estudo que foi dado. Então, aqui a gente tem essa situação, porque Manassés, ele fez exatamente o que era diferente do seu pai. A Bíblia diz que Ezequias fez o que era bom diante dos olhos do Senhor, mas Manassés, diz a palavra de Deus, versículo 2, fez o que era mal perante o Senhor. O que importa mesmo, que era diante de Deus, ele fez exatamente aquilo que era mal perante o Senhor. O que ele fez? Diz a Bíblia, como nós lemos, ele reedificou os altares para a idolatria, sendo que seu pai destruiu esses altares, mas ele reedificou, trouxe de volta, devotou-se aos astros. Ele fez santuários para estes astros. Diz a Bíblia que ele queimou filhos em altares. Ele foi feiticeiro, ele consultava-se com mortos. Ele construiu ídolos. E o pior, como rei, ele fez o povo errar adorando ídolos. Diz a palavra de Deus que, como um rei que representava o Senhor, para levar o povo à adoração ao Senhor, ele fez exatamente o contrário, diferente do seu pai. Ele fez o povo errar adorando ídolos que o seu pai havia abolido por obediência ao Senhor. E as pessoas erravam, e as pessoas ficam mesmo perdidas quando começam a adorar ídolos. Numa cidade no Ceará, o povo adorava um santo sem cabeça. É que construíram o corpo do santo lá em cima no morro, mas eles fizeram a cabeça na parte de baixo do morro. Então, como a cabeça ficou muito grande e pesada, não conseguiram transportá-la morro acima para colocá-la no corpo. Então, os mais acomodados adoravam a cabeça do santo aqui embaixo
enquanto os mais destemidos adoravam o corpo sem cabeça. Em Trindade, milhares de fiéis ficam horas em uma fila para beijança. Não sei se você já fez isso, né? É um ritual onde as pessoas beijam uma fita de pendurada atrás do altar da matriz. Em Carnaúba, no Rio Grande do Norte, os crédulos adoram um galo feito de pedra. Em Santa Brígida, na Bahia, o alvo da adoração e romaria não é sequer um santo, mas um beato falecido há alguns anos. Em Divina Pastora, no Sergipe, os romeiros caminham 40 quilômetros a pé para adorar a padroeira, beber cachaça e voltar para casa. Em Canindé, Ceará, os devotos carregam pedras enormes na cabeça. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, até chá feito com uma estátua do padre Cícero eles já tomaram. O povo errando. E Manassés fez o povo errar, adorando e fazendo esse tipo de coisa que não tem sentido nenhum e nem nenhum resultado para com a vida eterna e para com a intimidade com Deus. Enquanto quando nós curvamos nossas cabeças e oramos ao Senhor, nosso Deus, pode ser por 30 segundos, 1 segundo, 2 segundos que seja, nós não levantamos desse lugar de oração diferentes, da mesma maneira. Nós levantamos diferentes. Os problemas podem estar lá do mesmo jeito, mas nós vamos encará-los de outra maneira. Porque esse não é um ritual vazio, como Manassés estava ensinando o povo a errar. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 9, afirma que, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 9, afirma que, sob o reinado de Manassés, Judá fez coisas piores do que as nações que Deus destruiu por causa da malignidade e idolatria. Nesse mesmo capítulo 20 de 2 Reis, segundo livro dos Reis, no versículo 16, afirma que Manassés matou muita gente, muitíssima gente inocente. Uma das atitudes mais perigosas para qualquer pessoa é aquela que Manassés praticou. Ele não deu ouvidos a Deus. Versículo 10, veja aí, diz assim a palavra de Deus: falou o Senhor Manassés ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Não tem coisa mais perigosa, fatal, arriscada do que essa. Ignorar aquilo que Deus fala. E mais ainda, Deus procurando falar e você, de maneira apóstata, ignorando e fechando os ouvidos. Afirmo sem qualquer receio de estar equivocado que essa é a mais perigosa atitude humana, pois significa tornar-se cego, com os olhos em pleno funcionamento. Não são raros os casos de pessoas que, por mais que tenham bons exemplos, se comportem completamente diferentes daquilo que aprenderam. A gente sabe disso, não são casos raros. E aqui nessa primeira meditação na história de Manassés, pense comigo, apesar de bons exemplos, as pessoas podem se comportar de modo maligno. O que nós aprendemos com isso hoje, para você pensar nessa semana? Primeiro, não basta apenas viver honestamente, é preciso conferir como andam as convicções dentro do nosso círculo de convivência por meio do diálogo, da oração e do culto a Deus. Não basta apenas viver honestamente, é preciso checar, sentar, avaliar, perguntar. E aqui continuamos a pensar sobre aquilo que foi dito na escola dominical, de como os pais disciplinam, instruem os seus filhos. Segundo, há pais que deixam seus filhos soltos no mundo apenas pressupondo que uma vida honesta será suficiente para transmitir por convivência, por osmose, a mudança de caráter. Não sabemos como era a relação de Ezequias e Manassés nessa questão.
mas podemos conjecturar que podia haver sim esse tipo de ignorar o que está acontecendo, os sinais. Mas ainda assim, ainda que você ensine, ainda que você caminhe, eu quero que você saia daqui hoje, levando para a sua casa, não um peso na sua consciência. Você ensinou, você orou, você caminhou com seus filhos, com quem quer que esteja debaixo dos seus cuidados, e agora eles estão longe. Continue crendo, porque você fez a coisa certa, ensinou o caminho que deve andar. E quando eles afastarem, não se culpe prioritariamente, se fez aquilo que precisava ser feito. Comece a orar e pedir a Deus pela vida do seu filho, daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Porque Manassés teve um bom exemplo. Mesmo assim, ele agiu de uma forma diferente. Isso nos leva para o segundo aspecto. A história de Manassés também nos revela que o sofrimento pode fazer surgir a razão e o arrependimento da parte de Deus. Veja o versículo 11 e 13, vamos ler novamente aqui. Pelo que o Senhor trouxe, depois, versículo 10, falou o Senhor Manassés, o seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ok, não deram ouvidos a essa graça de Deus, chamando-os para conversar, para razoar, para demonstrar. Então, diz a Bíblia, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e os levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que interessante, irmãos. Então, a reviravolta, a segunda cena que nós temos aí, é uma reviravolta daquilo que a gente leu até o versículo 11. Como disse, se nós tivéssemos apenas a descrição até o versículo 11 do capítulo 33, não estaríamos aqui falando sobre Manassés. Seria mais um. Talvez tirando aí exemplos de como evitar crueldade, não sei, talvez. Mas agora nós estamos olhando essa cena em que entra o sofrimento e entra o chamado ao arrependimento, o chamado à razão e à conversão, e isso tudo da parte de Deus. Apesar de tudo, a vida devotada de Ezequias para com Deus, por certo, deve ter influenciado Manassés em alguma situação, porque a gente, observando aqui, ainda como disse, nós não temos nenhum detalhe sobre essa relação, mas algo foi percebido, porque Manassés, talvez sim influenciado agora por seu pai, para tomar a atitude que toma diante da situação que o aflige. Ezequias também humilhou-se diante de Deus na ocasião de sofrimento e de angústia. Em 2º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14, Ezequias fez isso quando foi ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria. Ele se humilhou diante de Deus, diante daquela ameaça eminente. No 2º livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11, ele fez isso quando adoeceu mortalmente, quando foi afligido e com dias contados, ele se humilhou diante de Deus, falou com Deus. Ele fez isso em 2 Crônicas, livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 25 e 26, quando se exaltou por conta do progresso de Judá. Então, certamente que essa prática o seu filho Manassés se lembrou e fez o que precisava ser feito. Ele é aflito, oprimido, perseguido, enganchado, amarrado, levado como um animal à Babilônia. Antes altivo, matou milhares de inocentes, sacrificava filhos a deuses falsos, consultava, Deus falava, ele diz, não quero ouvi-lo.
porque eu sou rei, porque eu posso mandar e desmandar, porque eu tenho saúde, ninguém me ameaça, eu ameaço a quem eu quero. E de repente Deus o humilha, traz sofrimento, e não é um sofrimento qualquer. Manassés, com ganchos, foi preso, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E o costume era de tripudiar e de fazer sofrer reis de outras nações quando eram presos. Não pense que ele foi tratado como se trata o Supremo Tribunal muitas vezes com pessoas criminosas, dando tantos e tantos benefícios. Ele não foi tratado na Babilônia como trate-o bem, porque ele é um rei. Ele foi humilhado, como era costume dos assírios. Aflito, oprimido, perseguido, tornou-se fraco e clamou a Deus. Fez o que não fazia há tempos, ou talvez que nunca tivesse feito. Falou com Deus. E sabe o que é mais interessante nessa história? Deus o ouviu. Não é bênção? Orgulhoso, Deus podia dizer, não quero mais. Se Deus fosse vingativo, se fosse como nós agimos, a nossa justiça, mas Deus o ouviu, porque Deus fez isso. O objetivo de Deus era fazê-lo buscá-lo, fazer com que Manassés reconhecesse que ele não era absolutamente nada. Caio Fábio, no seu tempo de fidelidade, digamos assim, dizia que quando nós caminhamos em direção a Deus, Ele já estava correndo em nossa direção há muito tempo. E eu concordo com essa frase, porque isso é graça. Ele era perseguido, foi perseguido, tornou-se fraco, clamou a Deus, falou com Deus, e diz a Bíblia que Deus o ouviu. Angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou gracioso, favorável, misericordioso para com ele, e atendeu-lhe a súplica. Oh, glórias! Nós precisamos crer nesse tipo de Deus, e nas situações que Ele usa para trazer aqueles que parecem serem orgulhosos, altivos, independentes, donos do seu próprio nariz. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu sou o meu próprio Deus. E nós precisamos crer em situações que muitas vezes a gente usa aquele frase, se não é pelo amor, vem pela... Não, se não é pelo amor, é pelo amor. Porque mesmo na dor, tem amor de Deus, para trazer como Ele fez isso aqui. Havia amor de Deus aí, na promoção dessa dor. O nome de Deus aí está em letras maiúsculas, Senhor, Jeová, Yahvé, é a expressão, é aquele que existe. Eu sou quem eu sou. É esse nome que, angustiado, suplicou deveras ao eu sou quem eu sou, Yahvé. Olha a diferença. Isso é muito peculiar, porque agora Manassés não está apenas falando, mas reconhecendo que fala com Deus autoexistente. Olha o versículo 11, versículo 10, a diferença para o versículo 13, 12 e 13. Demorou. A gente tem um versículo aí, mas demorou isso aí.
Não é apenas uma oração para fazer bem psicologicamente, como costumam dizer, a oração faz bem porque você ora e se sente bem. Não, a oração só faz bem porque nós oramos para o Deus que é autoexistente. Não é oração com fim em si mesma, mas ela tem poder porque nós falamos com Deus, e não com a cadeira, com o santo, com quem quer que seja. Essa oração é o reconhecimento de que o mais racional a fazer é falar com aquele que existe, sendo Ele o único Deus e Senhor. Observe, queridos, que o texto que Deus, a Bíblia diz que o texto afirma que Deus se tornou favorável. Isso se apresenta em duas situações. Primeira, por causa desse arrependimento, Deus não estaria mais contra ele, mas favorável a ele. Por causa do arrependimento que é movido por Deus. Então tudo que nós temos nessa história aqui é Deus fazendo, é Deus, não é o Império Assírio, ou os agrilhões, ou quem quer que seja, ou aqueles, como é que é o nome, gente, dos carrascos. Mas Deus está por trás disso tudo, no meio disso tudo, na frente disso tudo. Então, por causa desse arrependimento, Deus não mais estaria contra ele, diz a Bíblia. Esse fato se verifica nos versículos 10 e 11. E Jesus também, ele destacou esse princípio em algumas ocasiões em seu ministério. Ele disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Tenho favor de amizade quando você me obedece. Em João 14, 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diz a Bíblia ainda: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto senão vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, diz Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Segundo maneira pela qual nós observamos como Deus se torna favorável, porque Deus se compraz daquele que se arrepende. Preste atenção nisso, irmãos. Deus se compraz daquele que se arrepende. Sempre. Alguém disse certa vez: eu nunca peço perdão. E a frase que nós temos que dizer: ok, então nunca peque. Cuide para nunca pecar. Porque pedir perdão é essencial para a salvação, para o arrependimento, para a fé e, obviamente, conversão. Jesus também destacou esse princípio, diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. O que nós aprendemos com esse segundo e penúltimo aspecto? O que devemos tomar tempo para pensar e colocar em prática? Primeiro, não importa qual seja a tragédia que a pessoa acabou por envolver sua vida, sempre haverá esperança, basta que ela retorne ao diálogo com Deus, clamando em arrependimento. Segundo, ainda que Deus não deseja que as pessoas se especializem na maldade, por isso oferece oportunidade para o arrependimento. Isso está claro, esse princípio, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, porque esse texto fala de redenção. A pessoa de Jesus está aqui por meio do princípio da redenção. Jesus Cristo, pela sua obra redentora, abriu o caminho possível para o retorno à comunhão com Deus. E não importa o quão tenebroso a vida das pessoas estejam, Jesus é a luz até Deus, basta clamar. Terceiro, aprendemos ainda que podemos, como servos de Deus, convictos de nossa fé, que nossa devoção e intimidade com Deus pode sim brilhar na mente daqueles que passaram em nossa história, e que por conta disso vale a pena continuar fazendo o que é correto,
apesar do mundo tenebroso em que vivemos. Apesar da falta de otimismo, muitas vezes, desse mundo tenebroso, deste mundo cheio de medo, vale a pena continuar fazendo o que é correto, na esperança de colher. Tem uma história interessante de um idoso que estava cuidando da planta com carinho. Eu também gosto muito de planta. E sempre que vou mexer com elas, as minhas netinhas vão juntas. Elas estão aprendendo a gostar, a plantar e assim por diante. E então um idoso estava cuidando de uma planta. O jovem então se aproximou e perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando aí? E ele disse: é uma muda de jabuticaba. E ele perguntou, o rapaz: quanto tempo demora para dar fruto? Ele disse: olha, pelo menos uns 15 anos, informou o idoso. E o jovem, olhando para aquele senhor já idoso, disse: mas o senhor espera viver tanto tempo assim? E, de forma irônica, né? O rapaz ironizou isso. E aquele senhor respondeu: não, eu não creio que viva tanto tempo, já estou no fim da minha jornada. Então, que vantagem o senhor leva com isso, seu velho? E aquele senhor disse: nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticaba se todos pensassem como você. Continue fazendo o que precisa ser feito. Continue vivendo a sua vida cristã. Continue dando exemplos. Van Hooser, no livro Ensinando a Doutrina Cristã, ele faz uma alusão àquilo que a gente chama de quarta parede. Né? No teatro nós temos primeira, segunda, terceira, a quarta é a plateia. E ele diz que precisamos quebrar a quarta parede, porque a nossa encenação da fé precisa tocar o coração, ir de encontro, sair do palco e ir para a quarta parede. Viver o cristianismo. Não importa as situações, porque isso pode dar resultados, como nós observamos na vida de Manassés. Ele viu alguém orando, porque por si mesmo ele não faria isso. Se não fosse pela graça, pelo ensino das Escrituras Sagradas, por alguma semente plantada, aquele fruto não teria brotado. Não importa se teremos tempo suficiente para ver as mudanças, ou ver as coisas mudadas e pessoas pelas quais lutamos, mas o que importa é que nós devemos fazer a nossa parte de modo que se transforme ao seu tempo. Continue fazendo o que precisa ser feito. Como diz Apocalipse, Jesus dizendo: continue o justo fazendo o que é justo, continue o ímpio fazendo o que é ímpio. No tempo certo, o julgamento virá e julgará todas as coisas. Continue o justo fazendo o que é justo. Continue. Que nos leva para o último aspecto dessa exposição bíblica. Queridos irmãos, a vida de Manassés revela que não há transformações impossíveis para Deus. Não é só a conversão. Ele não ficou só na oração. Você viu que Deus se tornou favorável a ele e o tirou de lá. Ele podia muito... Sabe aquela situação em que as pessoas oram a Deus no momento de angústia? Precisam de um emprego, precisam de saúde, sei lá o quê, oram, vêm e clamam, participam de reunião de oração, de vigília, não sei de quê. Deus atende, essa pessoa volta para casa e não vem mais na igreja. Não é só isso. Isso é incompleto. Observe que o exemplo de Manassés mostra que as transformações, elas são autênticas à medida que transforma também o mundo no qual nós vivemos. A partir de nós começamos a transformar. Paulo dizia claramente: aquele que roubava, aquele que mentia, não minta mais, ponto final, não. Ele diz: aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. É diferente, é uma situação completamente oposta à anterior. Não basta apenas parar de mentir para não ser mais um mentiroso.
estou apenas não mentindo, mas continuo sendo um mentiroso. É preciso falar a verdade, ser reconhecido como pessoa verdadeira. E diz Paulo, aquele que roubava, não roube mais, ponto, não, antes trabalhe e reparta, dê àqueles que têm necessidade, porque o ladrão, ele não trabalha, ele rouba de quem tem, e agora ele não rouba mais, mas ele trabalha e dá para quem não tem. Essas são transformações necessárias, não basta apenas dizer, eu sou crente, eu tenho aqui a carteirinha da minha igreja, o meu nome está no hall de membros. Não é só isso. Observe que as transformações precisam ocorrer e não há transformações impossíveis. O texto mostra um homem transformado, convertido de maneira, humanamente falando, inexplicável. Se não fosse a descrição bíblica desse evento, do fato, aqueles que o vissem nessa nova vida, talvez argumentassem, Manassés está aprontando alguma coisa para o nosso lado. É alguma estratégia. Tem algum engodo aí. Mas nós temos a descrição das Escrituras Sagradas, que mostra que não era fingimento, não era nenhuma artimanha, mas ele tem essa vida nova. E antes totalmente despreocupado com seus súditos, por exemplo, agora, diz a Bíblia, procura se comportar como um rei que oferece proteção aos seus súditos. Muros são edificados, guardas para proteção, uma questão social ampla de justiça. Reconhecendo que o Senhor é Deus, que sentido teria possuir ídolos dentro do seu reino, dentro de sua casa? Então, para fora dos limites de seu reinado, foram colocados e queimados todos os altares, sem medo algum de queimar ídolo nenhum, de altar nenhum, porque só o Senhor é Deus. E o único que deveria ser temido é Deus, porque Ele pode prender, como Ele pode soltar, Ele pode salvar, ninguém mais pode. Não há outro Deus. Isaías diz claramente, o Senhor diz, há outro Deus além de mim que se apresente. Ele não está no nosso nível em que eu preciso esticar o pescoço para ver se eu encontro a pessoa que eu estou procurando. Deus está na eternidade, de onde Ele está, Ele olha e diz, não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus. Ele retornou à comunhão, ao culto por meio de sacrifícios aprazíveis a Deus. Agradeceu a Deus por tudo, queridos, agradeceu a Deus por tudo. E quando diz a Bíblia que ele agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela aflição, porque reconheceu que aquilo fez parte do plano de Deus para a transformação da sua vida. Não agradeceu apenas pelo tempo de conversão, mas pelo tempo em que ficou angustiado, sofrendo na mão de inimigos. Reorientou o seu povo, que fez, diz a Bíblia, errar. Ele reorientou, fazendo com que eles retornassem com o seu rei, juntamente com ele, para o culto ao Senhor, que é Deus. Transformações que jamais poderia ter lugar se não fosse a graça de Deus, que agia de modo silencioso na vida de Manassés. Eu gosto de chamar isso de graça silenciosa. Não tem esse termo, mas eu gosto de chamar graça silenciosa. Tem graça universal, graça comum, uma graça silenciosa. É aquela graça de Deus que você sequer imagina que ela está ocorrendo nesse exato momento. Com aquele parente que está longe de Deus nesse instante, que você tem orado por ele, por aquele filho, por aquela filha. Deus está agindo, porque Ele ouve o aflito. Sabe aquele momento que você atrasa e não acontece um acidente porque você atrasou? Graça silenciosa de Deus. Detalhes que Deus faz acontecer. O que nós podemos levar para casa hoje com esse último princípio? Primeiro, Deus não está limitado por nada para agir, como está escrito em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos.
agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? É uma pergunta retórica, porque a única resposta é: não existe ninguém que pode impedir quando Deus age. Não há nenhum coração, segundo, não há nenhum coração, por mais cruel que seja, por mais perdido que esteja, que não possa ser curado por Deus. Diz a Bíblia: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, disse Jesus em João 10:16. Terceiro, não é perda de tempo esperar pela transformação de pessoas que você ama, inclusive aquelas pelas quais ninguém dá mais qualquer crédito, que o considera um caso perdido. Não há caso perdido para Deus. Jesus deixou claro que quanto mais doente, mais perdido, mais morto o ser humano seja, mais será objeto do amor de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Lucas capítulo 5, versículo 31. E disse ainda: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. Eu quero concluir colocando aqui, queridos, um argumento que pode estar aí na sua mente agora. E para você que está me acompanhando na internet, talvez com algum familiar, você chamou para ouvir. E aí ele chega à conclusão, como alguns podem chegar: ok, então tem uma lição aí que o pastor não disse, que seria a seguinte: basta viver a vida como eu bem entender, que depois eu me arrependo e pronto, Deus perdoa. Você já ouviu isso? Sim. Se houver tempo para verdadeiro arrependimento, não importa o quão maligno você tenha sido, se antes da morte se arrependeu de verdade, movido pelo Espírito Santo, há perdão sim. Mas nós temos alguns problemas nesse tipo de atitude. Primeiro, não teremos vivido de fato e de verdade sendo inimigos de Deus, e o que é pior, você não tem controle algum sobre nenhum só milésimo de segundo de sua vida. Não dá para saber se você terá tempo para arrepender-se. Considerando isso, é zombar de Deus, e a palavra de Deus afirma que dele ninguém pode impunemente zombar. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Há uma frase que diz o seguinte: não planejes arrepender às 11 horas, pois podes morrer às 10h30. Quantas pessoas distantes de Deus foram atravessar a rua e não viram o carro? Quantos estavam andando inocentemente, planejando tantas coisas, de acordo com seus corações distantes de Deus, e não teve tempo por um acidente, um infarto, qualquer outra coisa? O que eu estou dizendo para você acontece todo momento, a todo segundo, a todo instante. Vai acontecer comigo e vai acontecer com você. Um dia morreremos. Isso é fato, uma realidade inegável, a não ser que Cristo volte antes. Aí sim, mas de outra maneira, todos passaremos. Então, não pense em arrepender-se às 11 horas, pois você pode morrer às 10h30. Segundo, depois da sua morte, para aqueles que acreditam em extrema unção, depois da sua morte, absolutamente ninguém, por mais santo que possa parecer ser, poderá arrepender-se por você ou libertar de sua sina prescrita pela Bíblia para aqueles que morreram em suas iniquidades. A Bíblia afirma que ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, Hebreus 9:27. Pense sobre isso e renda-se hoje ao Senhor Jesus Cristo.
Procure viver uma vida contínua diante de Deus para ser exemplo. E continue crendo nas transformações. Continue orando. Continue ensinando. Continue procurando trazer essas pessoas aos pés da cruz. Em nome de Jesus.